Olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos à minha companhia. Aqui estou eu para mais dicas, comentários e avaliações dos heróis que estão a ser lançados no jogo Myth Wars and Puzzles. Desta vez vamos falar sobre o novo herói que está atribuído ao evento Fantasia Elemental, que está a decorrer neste preciso momento, e tem um novo herói atribuído de nome Ezeridi, e cá está ele, o Besteiro das Montanhas. Graficamente irrepreensível, muito bem conseguido este herói, sem dúvida. É claro que com a sua arma, que se chama a Besta, esta arma chama-se Besta, era muito utilizada na Idade Média, portanto na era medieval, e ele seria o Besteiro das Montanhas. Portanto, graficamente irrepreensível. Nisso a Karma gosta muito de caprichar, ou seja, ter uns gráficos absolutamente fantásticos, e este herói também não foge à exceção. Graficamente irrepreensível e absolutamente fantástico. Vamos ver a sua cor. Ele é de cor azul, elemento de gelo, possui 830 de poder bastante elevado, na linha dos heróis com poder mais elevado. Nunca esquecer que este poder se atinge no nível 80, mas sem absolutamente emblema nenhum, sem absolutamente evolução nenhuma. Nível 80, ele atinge 830 de poder. É claro que depois, se vocês emblemarem, se vocês evoluírem este herói, este poder ainda irá ser aumentado. Vamos ver aqui a sua classe. Ela é da classe Patrulheiro, subclasse número 2, Andarilho do Horizonte. Possui aqui a sua fonte, ou seja, a sua família. Como todos os heróis que estão atribuídos à fantasia elemental, têm este símbolo, ou seja, é o símbolo da sua família. Chama-se Ressonância Elemental, como eu vos estava a dizer, e existem bónus para esta família. Ou seja, por cada aliado que tiver com o elemento de este herói, uma pedra deste elemento será substituída por uma gema ressonante a cada turno. Ou seja, por cada herói que estiver com ele de cor azul, irá ser, aparece uma pedra chamada gema ressonante nas pedras azuis. Gemas essas ressonantes que irão causar 20 pontos de dano a inimigos aleatórios em cada turno, até que elas sejam combinadas. Quando forem combinadas, irão desaparecer. As gemas ressonantes só podem ser criadas no elemento do herói. Neste caso, como ele é azul, só podem ser criadas nas pedras azuis. E claro, só podem estar 5 gemas, no máximo 5 gemas ressonantes ao mesmo tempo no tabuleiro por cada elemento. Ou seja, nas pedras azuis só podem ser criadas até o máximo de 5 gemas ao mesmo tempo, e cada uma irá causar 20 pontos de dano em cada turno a adversários aleatórios. Possui aqui um passivo que chama-se Reforço de Tropas, dependendo do se o herói estiver do lado atacante ou do lado defensor. Eu já em inúmeros vídeos expliquei o que é estar no lado atacante ou estar no lado defensor, e uma vez mais vou-vos dizer: o lado atacante é quando nós atacamos uma equipa, ou seja, quando nós somos nós próprios a jogar com a nossa equipa, com este herói. Portanto, este é o lado atacante. O lado defensor é quando nós montamos a nossa equipa para defender a guerra, portanto, na guerra ou nas minas ou em algum evento que nós montamos a equipa e deixamos lá estar. Depois, mais tarde, vêm outros jogadores a atacar a nossa equipa, né? Atacar nas minas, atacar na guerra, atacar nos eventos. Portanto, esse é o lado defensor. Portanto, não somos nós a jogar, é o computador, ou seja, a máquina a jogar por nós, mas somos nós que montamos a equipa, não é? Mas isso é o lado defensor. O lado atacante, como eu vos estava a dizer, é quando somos nós a atacar outra equipa, quando somos nós a jogar, nós próprios a jogar com os nossos heróis e vamos atacar as outras equipas. Isso é o lado atacante. Ou seja, existe uma habilidade passiva para este herói. Quando está no lado atacante, as suas tropas deste herói irão causar 50% de dano adicional aos seus inimigos do elemento contrário. Neste caso, o elemento contrário, quando está no lado atacante, como ele é de cor azul, vocês sabem que o elemento contrário, quando estamos a atacar, é o vermelho. Portanto, irá causar, as suas tropas irão causar 50% de dano
adicional, ou seja, mais dano que o normal, em 50%, nos inimigos de cor vermelha. Portanto, porque o lado atacante, nós vamos atacar com o azul, o lado cor fraca do outro lado é o vermelho, como vocês sabem. Quando este herói está na habilidade passiva e está no lado defensor, ou seja, quando nos vêm a atacar a nós, e nós temos a nossa equipa lá montada, este herói irá sofrer menos 10% de dano dos inimigos do elemento contrário. Neste caso, o elemento contrário passa a ser o verde. Portanto, como vocês sabem, o verde é o elemento forte contra o azul. Portanto, os elementos fortes dos inimigos contrários, quando ele está no lado defensor, irá sofrer menos 10%, ou seja, irão causar menos 10% do dano habitual que eles causam. Portanto, acho que expliquei bem aqui o que é o lado defensor e o que é o lado atacante e o que é que acontece. No lado atacante, as tropas deste herói causam mais 50% de dano nos inimigos vermelhos do que é o habitual. Se por sua vez estiver no lado defensor, os inimigos verdes irão causar menos 10% de dano do que é habitual neste herói. Portanto, fica então aqui explicado aqui o seu passivo. Vamos ver então o seu ataque. Possui 790 de ataque, um ataque bastante forte, 752 de defesa, uma defesa média, 1374 de saúde. Verificar que o seu ataque mais forte que a sua defesa é o que faz dele um herói atacante, um herói vocacionado para o ataque. Vamos ver a sua habilidade especial, chama-se Instinto de Caça Primordial, é de carregamento de maná médio, e o que é que ele faz? Ele causa 350% de dano a um alvo aleatório. Portanto, de base, ele causa 350% de dano a um alvo aleatório. Mas atenção que este herói tem aqui uma particularidade. Ou seja, se houver duas unidades de gelo na sua equipa, em vez de causar 350% de dano, passa a causar 400% de dano, e em vez de atacar só um alvo, ele ataca dois inimigos aleatórios. Ou seja, neste caso, se existirem mais um herói de cor azul na sua equipa, ele, em vez de causar num herói só 350, passa a causar 400%, e em vez de atacar só um, passa a atacar dois inimigos aleatórios. Mas em vez de serem dois inimigos aleatórios, se houver 3 ou mais unidades de gelo, ou seja, em vez de dois inimigos, se houver 3 heróis que estejam com ele na equipa que sejam azuis, em vez de serem 2, passa a atingir 4 inimigos aleatórios, e em vez de serem os 400%, passa a 480% de dano. Ou seja, quanto mais heróis azuis estiverem com ele na equipa, neste caso até o máximo de mais 3, ele irá aumentar o seu ataque, a sua potência de ataque, e além de aumentar a sua potência de ataque, alarga os ataques a mais inimigos que estejam do outro lado na equipa, nos adversários. Portanto, se for ele sozinho, atinge um inimigo aleatório com 350%. Se tiver mais um inimigo, ou mais um herói azul com ele na equipa, passa a atingir dois inimigos com 400% de dano. Mas se tiver 3 ou mais inimigos, 3 ou mais aliados de azuis na equipa, irá causar 480% de dano e atinge 4 inimigos aleatórios. Portanto, neste ponto, este herói tem uma decalagem, ou seja, tem uma evolução de ataque que quanto mais aliados estiverem com ele da mesma cor, ou seja, neste caso azuis, maior será o seu leque de ataque e maior será a sua potência de ataque. Portanto, nunca esquecer este pequeno pormenor. Neste caso, até será um herói muito útil, muito bom para utilizarem numa mono azul. Portanto, numa mono azul, este herói será então magnífico, porque estende o seu ataque a 4 inimigos, causando 480%, que é um dano muito elevado em todos eles. Neste caso são aleatórios, ou seja, não somos nós que escolhemos os inimigos a atacar, mas sim é ele que ataca, mas atinge 4 em 480% de dano, que é bastante forte.
Além disso, os alvos recebem dano desta habilidade, tem a sua defesa contra habilidades especiais reduzida em 38% por 4 turnos, ou seja, provoca também uma baixa de defesa contra habilidades especiais. O que é a habilidade especial? A habilidade especial é quando nós disparamos um herói. Não são as pedras, que neste caso para as pedras não existe redução de defesa, mas sim só para habilidade especial, ou seja, só para o tiro do herói. Neste caso, tem a sua defesa reduzida em 38% durante 4 turnos, ou seja, provoca uma baixa de defesa no inimigo durante 4 turnos, o que depois torna muito mais fácil e depois o dano será muito mais elevado quando o herói atinge o inimigo que tem esta baixa de defesa. Ainda mais, os alvos que sofram dano desta habilidade não podem ganhar maná durante 3 turnos, ou seja, têm aqui uma interrupção de maná durante 3 turnos, ou seja, durante 3 turnos os alvos que forem atingidos não podem gerar maná, ou seja, tem uma interrupção de maná, ficam ali congelados durante 3 turnos, o que é também bastante importante, assim não podem ligar. Como vocês sabem, que também existem mais heróis que interrompam a geração de maná, este é um deles que provoca durante 3 turnos. Ora, vamos lá resumir aqui este herói. Este herói é um excelente herói vocacionado para o ataque, que tem a sua potência máxima, digamos assim, se atuar com mais heróis azuis na vossa equipa. Neste caso, o máximo que se pode pedir é ele atuar numa mono azul. Aí sim será um herói devastador, com um ataque muito forte, que atinge vários inimigos aleatórios, neste caso 4, que provoca interrupção de maná, ou seja, durante 3 turnos não podem gerar maná, e provoca também uma baixa de defesa contra habilidades especiais. Por esta última que eu vos disse, de provocar a baixa de defesa em 38% para habilidades especiais, eu aconselho este herói a atuar no canto esquerdo da vossa equipa. Portanto, por causa desta habilidade de baixa de defesa, este herói deve atuar no canto esquerdo da vossa equipa para que os heróis que estejam à direita e porventura já estejam ligados, ou seja, já estejam acesos, já usufruírem desta baixa de defesa quando eles disparam. Portanto, para que ainda consigam dar mais dano. Portanto, na esquerda da vossa equipa será o sítio ideal para o Ezeredi atuar na vossa equipa. Quanto à emblemagem, eu vou-vos aconselhar aqui a parte ofensiva, ou seja, apanhar tudo que é espada na grelha de talentos, para que o seu ataque ainda seja mais forte do que aquilo que ele é. Como eu vos disse, este herói terá a sua potência máxima, o seu proveito máximo, a atuar numa mono azul, numa equipa que tenha só azuis presentes, para que o seu efeito seja muito mais devastador, muito mais forte e, claro, vocês têm aqui um excelente herói para esse efeito. Além de também ser um herói bom para Titã, neste caso. Porquê? Porque, além de causar então a baixa de defesa do Titã, tem aqui no seu passivo, como eu vos disse, as suas pedras irão causar mais 50% de dano adicional ao inimigo de cor contrária. Neste caso, para Titãs vermelhos, vocês podem utilizar o Ezeredi, que as suas pedras irão causar mais 50% de dano adicional no Titã vermelho. Portanto, também um herói bom para Titã neste caso. Portanto, fica então aqui a minha avaliação e vou dar a minha nota a este herói de 0 a 10. Eu vou avaliar este herói com 8,5%, 8,5%, sem dúvida um herói muito bom para vocês terem na vossa equipa. Como eu vos disse, o herói será o ideal para vocês terem numa mono azul, este Ezeredi, para tirar então o máximo partido das suas habilidades que ele possui. Portanto, Ezeredi, um excelente herói, especialmente a atuar numa mono azul. Um bom herói para vocês terem. Resta-me agradecer a visualização do vídeo. No final, não se esqueçam, deixem o likezinho e o gosto do vídeo. E também apoiar uma vez mais, porque já estamos tão perto dos 300 subscritores, mas ainda faltam 4 ou 5 para lá chegarmos, se a memória não me traiçoeira. Portanto, faltam 4 ou 5 elementos para atingirmos a bonito número de 300 subscritores do canal.
Então apelo a vocês todos para que repassem aí o link pelas vossas alianças, pelos vossos amigos e convidem amigos a subscreverem o canal. Como vocês sabem, é inteiramente grátis, vocês não pagam absolutamente nada, têm acesso a todo o conteúdo, a todas as novidades. Eu vou estando sempre o mais atualizado possível. Também podem interagir, podem escrever nos comentários, tirarem algumas dúvidas se porventura ainda persistirem, e eu cá estarei sempre disponível para tentar explicar a melhor maneira para que vocês entendam, ou alguma dúvida que vocês tenham, tentar explicar sempre da melhor maneira e mais simples, para que vocês percebam o que é que os heróis fazem, ou outro aspecto qualquer do jogo. Portanto, fica então aqui o meu repto, o meu apelo, para que tragam ainda mais gente aqui para o canal. Portanto, eu conto com vocês podem contar comigo, como sempre, e então despeço-me com a amizade desde sempre, um grande abraço da minha parte, e até à próxima, se Deus quiser.